Aleluia, Jesus. Capítulo 3, versículo 2, sabe? No versículo 2, a oração do profeta Abacuque, ele fala mais ou menos assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante os teus atos. Senhor, realize de novo em nossa época as mesmas obras, fazes conhecidas em nosso tempo. As mesmas obras que o Senhor fez, fazem conhecido o nosso tempo. Aleluia, Jesus. E em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Nós te desejamos outra vez.
narinas, Pai. Queremos exalar o teu bom cheiro, Jesus. Seja o centro da minha vida, do início ao fim. Pra mim, como um vaso de alma, vaso final. Eu estarei prostrado aos seus pés. Aleluia, que coisa linda, Jesus. Que coisa linda a tua presença, Senhor. Você me deixou sem ar, alucinante. Eu não consigo parar de te amar. Como não me entregar a ti, Jesus? Como não estar apaixonada, maravilhada pela tua pessoa, Deus. Radiante, brilhante, você é tão lindo, você é tão lindo. Deus, como é maravilhoso, Senhor, estar na tua presença, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, te louvar, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Vamos, meu Pai, te dar graças, Senhor, pelo dízimo e pelas ofertas. Nesse momento eu chamo a diácona Sandra para orar pelos dízimos e as ofertas. Senhor, diante dessa maravilha, Senhor, que é a tua presença, Senhor, diante do teu altar, Senhor, te peço, Senhor, que o Senhor receba o dízimo, a oferta, Senhor, abençoando a cada um, Pai, cada ofertante, Senhor, aqui na tua casa, Pai. Pai, abre as portas, Senhor, abençoando eles, ó Pai, porque, Pai, na tua palavra está escrito, Pai, vai ver como o Senhor é bom. E Tu és bom, maravilhoso, Senhor. Tu és bom, Pai, Senhor. recebe o nosso dízimo e a nossa oferta, Pai, como gratidão, Senhor. Nós somos gratos a ti, Jesus. Aquieta minha alma, Faz meu coração ouvir tua voz. me chora
Tudo vai se cumprir, Senhor. Tu estás no controle de tudo, Deus. Assim seja, Deus. Aleluia, Jesus. Vou chamar a pastora Guida para dar-nos a palavra. Glória a Deus. Levante seus mãos, vamos fazer uma oração pela pastora. Senhor Deus, nosso Pai, aqui está a tua filha amada, Senhor, que vai proferir as palavras. Toca, Senhor, em seus lábios, Senhor. Purifique e santifique, Senhor. Que as palavras delas aqui, Pai, proferidas nessa noite, Senhor, seja emanada do teu Santo Espírito, Senhor. Espírito Santo de Deus, que seja como semente, que essas palavras sejam como semente plantada em terra fértil, Senhor, que dá mil e que as pessoas possam, Senhor, entender, Senhor, compreender, Senhor, essas palavras, Senhor, que aqui vai ser proferida pela pastora, e que seja, meu Pai, de engrandecimento do Teu reino. Abençoa as pessoas que aqui se encontram, Senhor, e aquelas que não puderam estar conosco, Senhor, abençoa também, Senhor, e traz para que essas pessoas, Senhor, consigam, meu Pai, ter uma intimidade maior contigo, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas eu estou aqui maravilhada porque o Iguinho, mais uma pedrinha na coroa, filha. Iguinho, tu arrasou, Iguinho. Descobri o mistério da tua vida, Iguinho. Foi o menino também aí no batedor aí. Foi no batedor, é cruel. Batedor é cruel. É sucesso aí, cara. Repercussão. Repercussão. Como é o nome desse negócio aqui, meu filho? Batedor? Muito bom. Carrom. Arrasou, Carol. Legal. Descobri. Agora, nego velho. Já foi, ó. Não tem mais volta, não. E o Iguinho continua no violão, mas descobri um novo mistério aqui pro Iguinho. Aleluia. Hoje tá quente, não tá, gente? Desculpem aí o calor. Nisso eu não posso dar jeito. Né? Mas abram as suas Bíblias no Salmo 73. A paz e a graça, né? Boa noite para quem nos acompanha. O pastor Oceano está conosco hoje. Ele amanheceu molinho. Larinha não pôde vir porque ela só pode vir quando Ismael vem. E Ismael chegou, já era quase 18 horas em casa do jogo. Né? Ele viajou sexta-feira. Chegou, mas não tinha como eles virem de ônibus, né? Então, que Deus abençoe, que eles vão ficar acompanhando de casa. Tanto a família do Oceano como Larinha e Ismael. Salmo 73. Então é interessante que quando eu estava meditando hoje à tarde, eu pensando em Asaf, e aí eu fui relembrar, né? Fazia muito tempo que eu não lia sobre ele, eu não sou nem computador, né? Até computador tem que acessar, né? As pastazinhas. E eu lendo sobre ele, e eu sempre tive um amor muito pessoal por Caleb. O nome de João Pedro quase que seria João Caleb, né? Por causa da admiração que eu tenho por Caleb. Um homem da idade de Caleb ainda enfrentar os seus opositores, que eram os invasores da terra. A parte que ele queria, que era Hebron, era a parte onde haviam homens mais valentes, né? Eles eram gigantes, inclusive, né? Homens de alta estatura, e eles eram, vamos dizer assim, nos dias de hoje, né? Punk, né? Eram brabos. E eu tenho uma admiração muito grande por Caleb. Mas quando eu fui relembrar sobre a vida de Asaf, aí eu digo, meu Deus, a gente não pode realmente ter só um preferido na alma da gente. Eu estou falando de referência, de exemplo a ser seguido, né? Eu diria, herói da fé. Né? Não dá para ser só um. Tem muita gente para a gente olhar e dizer, eu queria um pouquinho desse tempero na minha vida. Olhar para a história de um determinado homem de Deus, de uma mulher de Deus e dizer,
eu queria um pouquinho desse tempero na minha vida, né? O casal está fazendo discipulado para o casamento e a gente trabalhou muitas mulheres virtuosas da Bíblia, né? E os homens virtuosos. E agora você está aprendendo sobre Daniel, não é isso, filho? E ele se maravilhou com o testemunho de José, até porque ele é novo convertido, e ele se maravilhou com o testemunho de José. E agora, trazendo à memória os personagens femininos que ela está estudando na preparação para o casamento. Então tem tanta gente que a gente gostaria, né, de imitar. Aí Paulo diz, sejais meus imitadores. Por quê? Quem era que ele imitava? Jesus. Ele, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então que nesta noite nós possamos aprender um pouco, através desse salmo tão famoso de Asaf, a partir da pessoa dele. A pessoa que a gente vai conseguir enxergar na harmonia dessa letra musical. Porque é uma letra, é a letra de uma música, esse salmo. Então deixa eu só colocar aqui na minha Bíblia, porque eu peguei uma versão mais jovial. Não sei, está ficando cada vez mais jovem, viu, Alves? Te vira. Te vira para acompanhar aí a galera, cara. Eu tô me virando. Caminho todo dia, ainda tenho companhia de um guarda-costazinho ali, ó. Só o filézão, ó. Igão. É. Deixa eu só abrir aqui o salmo. Verdadeiramente bom é quem? Deus. Deus para com quem? Para com Israel. Para com os limpos de coração. Verdadeiramente bom é Deus. E aí ele enfatiza tanto para o seu povo, como para todos aqueles que têm um coração limpo. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque eles não sofrem dores, são robustos. O seu corpo, assim o é, não se acham em tribulações como outras pessoas, nem são afligidos como os demais. Pelo que a soberba lhes cinge o pescoço como um colar, a violência os cobre como um vestido, os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias de seus corações. Rotejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. Põe a sua boca contra os céus e a sua língua percorre toda a terra. Pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta. E dizem, como sabe Deus? E há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios. Sempre em segurança aumentam suas riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado minha alma na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração dos teus filhos, ó Senhor. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era também difícil demais para mim. Até, oh aleluia, até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu percebi o fim deles. Certamente, tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças para a ruína. Como caem na desolação, no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz para com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás suas fantasias. Quando o meu espírito se amargurava e sentia picadas em meu coração, estava embrutecido e nada eu sabia. Era como um animal, Senhor, diante de ti. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita.
Tu me guias com o teu conselho e depois receberás-me em glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, Senhor, além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem no meu coração, porém Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre. Pois os que estão longe de ti perecerão. Tu exterminarás todos aqueles que se desviaram de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de ti, Deus. Ponho minha confiança totalmente em ti, Senhor, para anunciar todas as tuas obras. Senhor, eu sei que nós já oramos, mas grande é o meu desafio para trazer uma palavra sucinta, resumida, mas ao mesmo tempo transparente, clara e transformadora, que cure a nossa alma, que purifique-nos do nosso pecado e que nos faça, Senhor, nos entregarmos a Ti. Obrigada pela confirmação desta palavra, tanto pelo salmo que o diácono Alves leu no início, como os louvores, até como a ministração lá da oração de Abacuque que João Pedro fez. Eu me alegrei, eu fui várias vezes ali para trás porque eu falo muito alto, eu não queria prejudicar o áudio, mas eu estava me alegrando ali contigo, Senhor, enquanto eu falava em línguas espirituais, porque o Senhor estava confirmando no meu coração. Então agora me dá graça, Deus, para falar resumidamente, para me submeter humildemente ao tempo que me foi reservado, sem ser prolixa, mas ao mesmo tempo entregando tudo, absolutamente tudo, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, porque primeiro Tu falou comigo, pelo que eu Te sou grato. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para a Tua palavra e Te glorifica na vida dos meus irmãos, assim como eu desejo que o Senhor se glorifique na minha. É assim que eu peço e por fé eu Te agradeço. Asaf já era mais de 60, tá, gente? Ele já era mais do que um 60 quando ele escreveu esse salmo. E Asaf, ele tinha uma... João, tu tá comigo, né? Eu fico inquietazinha quando estiver mexendo aí. Eu não sei se é Bíblia, que é... Mas me ajuda, tá? Por causa do campo visual. Fica comigo. Então, assim, Asaf, ele tinha fortes influências por causa da família dele, porque ele era um levita por herança. Então, era como se fosse nos dias de hoje, você ser descendente de alguém que tem um vozeirão. E agora eu me lembrei do Osho por causa da Mel. Termina que a gente deposita muitas nossas expectativas na Mel, né? A gente fica imaginando, porque a Mel louva, a Mel dança, a Mel canta, e ela vai lá pro culto, às vezes, né, no culto, e pega aquele microfone de brincadeira. E eu achei muito lindo no dia que Deus usou a Mel. Nós estávamos no culto e ela pediu para louvar e o pai deixou. Só que aí ele quis controlar, porque ele tinha ensaiado um louvor, acho que era até para oferta, não era? Me lembrei os meninos, se vocês estavam lá nesse dia. E aí tinha um louvor específico. E aí eu me lembro que o Washington cantou e ela ficou parada com aquela cara dela, né? Um coquetel de Lili e de Washington, com o microfone olhando para ele. E ele gesticulando para o lado dela o hino que ele tinha escolhido, mas ela já sabia o que ela queria louvar. Aí ela ficou com o microfone olhando para ele com aquele olhar crítico, aí cantava um pedacinho do hino e olhava para ele. E olhava para o povo, e olhava para a mãe querendo incentivar. Só que quando ele terminou de cantar o que ele queria cantar para Deus, gente, ela simplesmente não titubeou. Ela começou a cantar aquele louvor que a gente gosta muito, 1000 graus. Mas a voz dela ecoou. É claro que ela estava com o microfone, mas para uma criança da idade da Mel, a voz ecoou, que a igreja parou. Todo mundo parou, ninguém conseguiu mais fazer nada. Todo mundo se rendeu ao Espírito Santo. Então termina que Deus usa aquela criança e é claro que provavelmente ela será, por herança, levita. Mesma coisa que Deus profetizou na vida da minha Helena. Né? Ela ainda estava no ventre. Né? E é tão interessante que quando eu vou colocar a Helena para dormir, eu começo a cantar e ela fica como quem está louvando também, gente. É eu louvando e ela sabe aquele roncadinho na garganta que a gente faz, como se fosse temperando a garganta? Aí quando eu paro, ela para também.
É o espírito dela se alegrando com o Espírito de Deus. E levitas, que eram herdeiros da graça, né? Como é que eu diria? Da unção, tinham, na minha concepção, quando eu leio a palavra, pelo menos é assim que eu entendo, uma porção do Espírito de seus pais. Então, ele herdou de seus pais. E ele era levita por herança. E ele não era só levita. Tá? Para quem não sabe, a referência de que ele era levita, embora nem precise dizer, mas está lá em 2 Crônicas 5:12. Ele também era profeta. É muito interessante que os salmos de Asaf, eles são proféticos. Por exemplo, ele começou falando do seu pecado. Vocês notaram nesse salmo? Que ele começa confessando que ele começou a olhar demais para as circunstâncias, olhar demais para a aparente injustiça em que ele estava inserido. Ele chega a mencionar até a fartura da mesa, porque como Israel era oprimido na época dele, ele deveria passar o quê? Escassez. Ele comenta até da fartura da mesa. Vocês notaram? E ele vai dizer que eu quase caí, eu quase desfaleci, eu quase desisti da minha fé. Era aquilo que a gente vinha falando no carro, né? Sobre a força do pecado. Que se não fosse o Espírito de Deus sobre nós, se não fosse o selo do Espírito Santo, se não fosse o poder do sangue de Jesus, certamente as adversidades da vida, as circunstâncias, os problemas, até a frieza espiritual que nós vivemos, porque eu sempre gosto de dizer isso, gente, e não é chavão não, é inclusive constatação das cartas apocalípticas. Se você ler as cartas às igrejas, você vai concordar comigo com o que eu estou dizendo. Quando eu falo que o diabo ele não está mais interessado em tirar crente dentro da igreja, não. Ele não quer que você cresça espiritualmente. Ele não quer que você experimente do poder dele. Ele não quer que você sinta o gozo da presença dele. E para a igreja pode. Para a igreja pode. E aí nós vemos tantos e tantos irmãos vivendo uma vida minguada. Estão na igreja no domingo, mas passa o resto da semana todinha onde? No mundo. Vão para a igreja. Na semana não vão para o mundo porque não estão bebendo, não estão se prostituindo, né? Não estão em barzinho, não estão indo para motel, fazer esculhambação com a mulher dos outros, né? Não estão se prostituindo e tal. Não estão fazendo isso. Estão indo para a igreja e não estão no mundão. Porém, o mundão está no coração deles. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Porque não ora. Porque não busca ser cheio do Espírito Santo. Porque não busca um propósito. Irmãos, eu digo isso de causa pessoal. Eu fiz 4 anos do meu bacharelado. 4 anos. Quando eu subi as escadas com a minha primeira aula, eu dou esse testemunho porque eu acho importante para vocês, principalmente para vocês jovens. Quando eu subi as escadas para o meu primeiro dia de aula, eu lembro que eu subi cheirando os livros e os cadernos. Caderno novo não tem um cheirinho diferente, né? A borracha, antes de ser usada no lápis, que eu sempre gostei de usar lápis. Né? Vocês são chiques, vocês usam grafite, né? Eu gosto mesmo do lápis, eu não sei porquê, eu sou velha, gente. Eu só sou jovem na alma. Mas eu gosto de lápis, eu gosto daquele tempo que a gente passa fazendo a ponta do lápis. Eu gosto daquele barulhinho, sabe? São as minhas coisas, os meus devaneios. São as minhas guidologias. É coisa de guida isso. Mas eu lembro que eu subi as escadas cheirando aqueles papéis e ao mesmo tempo me questionando: o que é que eu estou fazendo aqui, Deus? Tu é doido, mas como é que tu faz um negócio desse comigo, Senhor? Você 4 anos aqui dentro. Eu não tenho mais idade para isso não. Meu filho era pequeno, meu filho estava aprendendo a andar na época ainda. E aí Deus disse claramente para mim: você hoje sobe essas escadas para aprender. Você quer saber por quê? Porque você subirá essas mesmas escadas para ensinar. Até pregando você vai ensinar. Eu te chamo para ensinar, para abrir a mente das pessoas, para mostrar para elas a minha palavra. E para a honra e glória do Senhor, eu não tinha terminado o último semestre, já estava contratada para subir as mesmas escadas que eu passei 4 anos subindo, muitas vezes chorando. Lembro que uma vez eu fui fazer a prova, não tinha pago a parcela,
E aí, quando eu cheguei lá, a parcela não tinha sido paga pelo meu mantenedor, né? O irmão que me abençoava. E eu já estava voltando, descendo as escadas chorando, porque eu tinha me preparado para a prova. Aí a secretária, Guida, onde é que tu vai? Aí eu vou aguardar a segunda chamada. Ela disse, por que você não estudou? Aí eu, estudei. Ela disse, por que você está chorando? Eu disse, porque eu estudei, mas não vai dar certo hoje não, mas eu venho depois. Aí ela, pastor israelita está lhe chamando. E eu digo o nome porque a gente deve dar honra a quem tem honra, né? Pastor israelita está lhe chamando. Aí eu subi, pois não, pastor, e morri de medo, porque ele, né? Todo mundo ia saber que eu não tinha pago, né? E aí eu disse, pois não, pastor, ele disse, você não vai fazer a prova não? Eu disse, eu vou fazer a segunda chamada. Ele disse, por que você não estudou não? Eu disse, estudei, pastor. Aí, e por que você não vai fazer a prova? Aí quando ele fez a segunda vez a pergunta, ela chegou com o recibo. Ela chegou com o recibo e colocou no meu colo. Aí eu disse, pastor, eu vou fazer porque eu estudei. E eu estava chorando exatamente porque eu estudei. Foi o único 10 da sala. O único 10 foi o meu. E quem tinha pago a parcela tinha sido ele. Porque ele ficou indignado de eu não poder fazer a prova por eu não ter pago, porque ele sabia que eu era a melhor aluna daquela sala. E ele era coordenador de um seminário num outro local, e quando eu me formei, eu já tinha também emprego lá. E a minha professora de introdução à psicologia, ela era coordenadora da FATES naquela época, não se contratava quem não tivesse licenciatura, e ela me contratou e eu ensinei lá. Eu já sabia porque eu estava subindo aquelas escadas pela primeira vez, porque Deus tinha um propósito na minha vida, e Ele fala com você, Ele fala comigo, Ele quer revelar para você quais são os sonhos que Ele tem na sua vida. Porque nós temos propósito, nós não somos um acaso, você é um milagre maravilhoso de Deus, e Deus tem planos para vocês, são planos lindos e maravilhosos, meu filho, para você, para vocês. Mas eu era a única da sala que no dia que alguém estava dando uma aula, não me lembro quem era, e perguntou, por que você está fazendo teologia? Eu era a única que sabia responder. Teve irmão que gaguejou, disse, não, lá na minha igreja eu vou ser consagrado da pastor, e lá só consagra pastor se tiver a teologia. Aí lá é só por isso que você está estudando. Quando ela me perguntou, eu disse, eu subi essas escadas para aprender, para depois subir para ensinar. E Deus honrou. Com Asaf não era diferente. Ele era um profeta de Deus. Ele usava a sua arte de poesia para proclamar. Inclusive está lá, a referência profética dele está lá no Salmo 73, que você leu, também é de Asaf, não sei se você sabia. 73, do 17 ao 20. E no Salmo 8, 3. E ele era memorável, porque a sua família, como eu disse, ele era filho de tradição. Ele fez história. Ele participou da inauguração do templo. Foi ele quem ministrou o louvor na inauguração do templo de Salomão. Que privilégio, hein? Quem sabe o que aconteceu quando ele começou a adorar? Vocês podem até não saber que era ele que estava adorando. Mas quando ele começou a ministrar a adoração no templo de Salomão, o que foi que aconteceu? Quem sabe me dizer? Vocês nunca pararam para prestar atenção no que acontece? O templo se encheu de fumaça e de uma glória. E a terra tremia do lado de fora, de tanto poder, de tanta unção que havia naquele louvor. Era ele adorando e o templo se encheu de glória. O povo começou a bradar, se encheu. Acho que foi igual ontem lá na festa, naquela hora que aquele irmão pegou aquele microfone. Eu fiquei tão aperreada para filmar que eu não peguei as primeiras palavras dele. Mas outro irmão ficou, né? Por toda a minha vida, bem baixinho. Aí o irmão pegou o microfone e fez, por toda a minha vida. A menina estrondou. E não era porque ele estava gritando perto, que quando grita perto faz incomodar, né? Era porque ele tinha aqueles vozeirão tipo tenor. O povo se levantou e começou a falar em língua, começou a aplaudir, começou a glorificar a Deus, porque esse hino é tremendo, né? A letra é muito bela e tal, mas ele tem uma mensagem muito forte.
né? Quem é que não conhece o hino que eu estou falando? Todo mundo conhece? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Asaf tornou-se célebre e memorável, segundo Crônicas 29:30 e Neemias 12:4. O notável Salmo 73 de Asaf fala sobre ele. Mas eu queria falar sobre um Asaf que essa viagem agora, né, pela biografia dele, me mostrou nesse salmo. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é sobre uma convicção de que ele tem, a convicção de que ele sabe, a convicção que ele tem de que Deus é bom. E que apesar de todas as adversidades, de todos os problemas, Deus continua bom. Ele começa dizendo isso, não é? Deus é bom. Deus é bom para o seu povo. A intimidade do adorador, a intimidade da igreja com o Espírito Santo, a relação que a gente tem com Deus, quando ela é, sabe, de verdade, né? Como eu disse, não é aquela ir para a igreja e achar que está tudo bem. Ir para a igreja uma vez por semana como obrigação. Lembra quando eu falei no início que muita gente acha que a religiosidade salva? Eu não sei se eu me fiz entender lá no começo quando eu estava dando esse exemplo. Mas infelizmente muitas pessoas acham que basta estar em uma igreja. Na verdade, a mensagem de hoje à noite, se tivesse um título, seria: a igreja é você. Você é a igreja. E não porque você é filho de crente. E não porque você vai aos cultos no domingo. E não porque você comprou uma Bíblia e botou lá na sua casa. E não porque você desceu as águas para dar testemunho e você ceia nos domingos. Você é a igreja porque você é o oráculo de Deus. Você é a igreja porque você foi adotado como filho de Deus. Você é a igreja porque você foi enxertado na videira. Você é a igreja porque Deus escolheu você, chamou e você disse sim. Aleluia, Jesus. A gente falar sobre isso também. Deus nos chamou e nós dissemos sim. Eu fiz um apelo, o nego velho que saiu, foi empurrando as cadeiras, quase que passa por cima de todo mundo, a coisa mais linda. Muito macho. Correu para os braços do papai. Nós dissemos sim para Deus. E Deus se alegra do nosso sim. Eu lembro quando eu fiz o apelo, não foi bem um apelo, foi um desafio, né, André? Fiz o desafio para o André. Eu digo assim: só se você quer mesmo. Não diga assim, porque sim, você já disse outras vezes. Lembra lá na cozinha? Na casa de sua mãe, a gente conversando? Não por A, não por B, não porque as pessoas esperam. Diga sim porque Ele é digno e porque você quer. Deus se agrada do nosso sim, porque a nossa vontade foi feita por Deus para sermos livres, e a verdadeira liberdade é escolher Deus. Pode parecer estranho dizer isso, que a verdadeira liberdade... Por favor, João Pedro, acelera aqui comigo. Senão vai... Só um instantinho, tá, gente? Aqui está dando sinal ali de que a bateria vai descarregar e eu não posso deixar, senão vai parar o vídeo. Só um instantinho, aqui embaixo com muito carinho, depois você coloca em cima, tá? Me ajudem a retomar. Eu estava falando do sim, né? Que Deus se agrada quando nós dizemos sim, porque Ele nos fez livre para escolher. E parece estranho dizer isso, porque se eu sou livre para escolher, eu posso escolher o que eu quiser, não é? É exatamente isso que eu estou dizendo. Você pode escolher dizer não. Então Deus se alegra porque o seu sim é uma escolha e não uma obrigação. Não deu certo não, João? Não, o resto estava solta. Ok. Porque o vídeo fica tremendo se deu certo. Ok, só vira um pouquinho de nada para melhorar. Não. Com licença. Oi, povo, é assim mesmo.
Ao vivo tem dessas coisas. Glória a Deus. Um dia o papai vai nos dar um sistema de som, vai nos dar um bocado de coisa. Nós estamos sonhando. Nós, inclusive, temos um desafio aí, viu, gente? Eu já estava olhando a nossa contabilidade e nós vamos comprar uns presentes aí para a igreja. Nós estávamos combinando hoje, não era juventude aí? Aguardem, vai ter uma surpresaça para vocês muito breve. O nosso administrador que se segura aí, porque eu sei que ele já baixou a cabeça pensando nas 10 cadeiras que ele encomendou. Mas vai dar certo, viu? Se preocupe, não vai dar certo. Papai vai mandar tudo que nós precisamos. Mas como eu dizia, sabe, quando Satanás passa na cara de Deus, que Jó só adorava Deus porque Jó tinha tudo, aí Deus disse, pois tira tudo. Aí ele tirou tudo de Jó, inclusive a saúde. E Jó continuou adorando Deus. A mulher de Jó blasfemou e mandou que ele blasfemasse e morresse, e ele continuou adorando Deus. Todos os filhos morreram, os filhos e as filhas morreram, e ele continuou adorando Deus. E quando ele recebeu a notícia que tinha perdido todos os seus filhos de uma vez só, e que tinha perdido todo o seu gado de uma vez só, e todos os seus campos tinham sido queimados de uma vez só, tudo ao mesmo tempo, sabe? Era chegando ainda na notícia, não dava tempo nem de respirar, chegava outro. Ele rasgou suas vestes e adorou a Deus. E já ficou furioso. É isso que Deus espera de nós. E esse homem, entre os 60 e 70 anos, estava tendo uma crise quando ele escreveu esse salmo. Porque ele olhava para o mundão e via pessoas blasfemando. Eu não vou nem dizer do que estavam chamando Deus lá no Facebook. Às vezes eu entro, não dá tempo nem a gente apagar o áudio, né? Tanto é que o meu Face é todo tempo o áudio no xizinho. Eu só aperto quando eu quero ouvir o que é aquele. Agora inventaram essa configuração, vocês já notaram? Que quando você vai subindo, se não tiver com o xizinho no áudio, o áudio entra sem você querer. Né? E foi bem na hora que aquela endemoniada, coitada, falou que Deus era uma coisa que ele não era, ou era um ele. Eu não sei nem se ele era ele ou se era ela, porque eu não sei o que ele era exatamente, por causa dos caracteres, né? Mas eu tomei um susto tão grande que aí eu ficava apertando no microfone, no alto-falantezinho, né? E não saía, e aí eu subi de uma vez para não ouvir aquela marmota. Então, eu acredito que na época de Asaf estava acontecendo coisas parecidas com o que está acontecendo com os nossos dias. E pessoas dizerem coisas com o nosso Jesus que nos entristece, que nos fere. Porque se você ama Jesus como eu amo, você fica incomodado com aquilo que dizem de Jesus, que você sabe que não é verdade. É como a gente que tem filhos, e alguém diz qualquer coisa com o filho da gente. A gente pode até ser educado, e dependendo de quem for a pessoa, a gente, não é assim não. Mas dependendo da TPM, né, Sandra? A gente diz assim, como é que é? É doido, é, mano? Assim do meu filho, como disse, né? Vira uma leoa, né? Para defender as crias. Ora, se nós somos assim com os nossos filhos, mesmo sabendo que eles têm qualidades e defeitos, e a gente até sabe quais são os defeitos. E com o nosso Pai, que é perfeito e santo, sofreu naquela cruz para que nós não sofrêssemos, que agonizou naquela cruz, derramou até a última gota do seu sangue, ao ponto do músculo que era o seu coração se dilacerar. Se você não sabe, a causa morte de Jesus foi por causa da cruz, mas porque o seu coração, ele se rasgou. Dizer isso com ele gera em nós uma indignação santa. E Asaf, ele estava indignado com as coisas que ele ouvia. Porque havia uma prosperidade no meio do povo pagão, dos ímpios, dos idólatras, dos feiticeiros, das culturas circunvizinhas, que estavam ferindo Israel, contaminando o povo de Deus. E ele fica indignado, e ele diz, olha, quase que eu caio. Eu fiquei pertinho de cair. Eu cheguei a desejar as coisas deles. Porque se é para ser crente, do jeito que eu estou, na pé, se é para ser santo, do jeito que eu estou, na pé, não tem muita diferença não, pelo menos no mundo eu estou me divertindo. Era como se ele estivesse dizendo isso na alma. A sua alma estava pensando besteirol.
E a Bíblia diz que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. E se nós não enchermos a nossa mente da palavra, nós vamos encher de alguma coisa, porque nossa mente ela está o tempo todo absorvendo informações, queridos. Se você nunca tivesse ouvido um palavrão, como é que você saberia que é palavrão? Como é que você saberia que aquela palavra fere? Se você nunca tivesse sido ferido por uma palavra? Como é que você saberia? Como é que as crianças aprendem, gente, a falar besteira? A primeira vez que meu filho disse uma palavra em casa, lavei a boca dele, a língua dele com sabão. E aí, foi literalmente, levei ele pro banheiro. Meu filho, sua boca se sujou. O que é que a gente faz com o que está sujo? A gente lava. Nunca mais você vai esquecer, condenado. Não era inocente, não. Inocente é uma criança de 3 anos. João Pedro já estava com o quê? Com uns 8 anos, não era, João Pedro? Tu já estava estudando no 7 de setembro. Ixi, cara. Mas tudo bem. Aí eu vou ter que terminar de contar a história. Não processa aí não, que eu não tenho culpa não, foi ele, né? Mas aí quando ele disse aquela palavra, né? João Pedro, onde foi que tu aprendeu isso, João Pedro? Que aqui em casa eu nunca disse nem essa palavra. Na escola. Aí ele, na escola. Tá condenado ao céu. Pois eu vou lhe ensinar uma lição maior do que a da escola. Dos coleguinhas da escola. Nunca mais você vai esquecer o sabor de um sabonete. É, minha irmã, radical. É uma delícia. Radical. Com pão é uma delícia. É, diga vale pra tudo, tá tudo. Parece loucura, mas não sou normal mesmo, não. Porque pior do que o sabor do sabonete foi contaminar a alma de uma criança com palavrão. E até hoje ele está rindo, mas ele nunca esqueceu, ele dizia muito. Eita, sujei minha boca de novo. Meu filho não diz palavra na minha frente, porque se ele disser eu fico bravo. Eu vou que nem uma leoa para cima dele. Por quê, queridos? Porque contamina o ambiente. Você ouve, quando você menos espera, para de incomodar. E quando para de incomodar, você começa a repetir. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E se você só escuta besteira. Por que que às vezes casais brigam? Se arranham com o outro? Por quê? Por causa de uma palavra maldita. E aí às vezes nem é motivo de tanta discussão, mas vira. Porque quanto mais você tenta contornar, em vez da pessoa dizer, eu disse bem, vacilei. Não, essa não foi a intenção não, mas se você se magoou, perdão. Mas não diz. Aí vira um embaranhado, porque nós estamos cheios de razão, cheios de informações que não nos levam à rendição, à humilhação, diante de Deus, claro. Não estou mandando você se humilhar diante de ninguém, não, que isso não está na Bíblia, não. É para a gente se humilhar diante de Deus. Diante de Deus. Não deixo nunca ninguém lhe humilhar. Não é bíblico. Não é para ninguém lhe humilhar. Mas é para você ser humilde diante de Deus. Diante de Deus é para você se humilhar, porque Ele é digno, Ele é santo e poderoso. E é o Rei. Mas onde é que eu quero chegar? As nossas informações, elas vão sendo acumuladas, e quando a gente precisa, a gente tira daqui de dentro. E Asaf estava começando a se encher de quê? De dúvidas, de informações distorcidas, de falsas ideias sobre felicidade. Eu falei isso para meu filho, essa semana a gente estava conversando, não era, filho? Eu dizendo assim, meu filho, tem tanta gente iludida pensando que é rico só porque tem dinheiro. Na verdade, ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Porque dinheiro não é riqueza. Dinheiro é para o meu prazer, para o meu sustento, para minhas necessidades. Dinheiro é uma conquista. Eu trabalhei, eu sou digno daquilo ali. Eu conquistei. Se eu conquistei, tem valor. Se tem valor, eu não vou usar para besterol. Eu vou usar para aquilo que me é necessário, para aquilo que vai me fazer bem. Agora, fazer bem gera a sensação de felicidade, é verdade. Mas felicidade nem sempre é o que nos dá prazer.
nem sempre que traz prazer, traz felicidade junto. Pelo contrário, quando passa o prazer, só fica o prejuízo. E Asaf não estava mais conseguindo discernir. Mesmo ele tendo dito o que lá no começo? Deus é o quê? Bom. Quantas vezes nós não nos sentimos assim, queridos? Quantas vezes nós estamos diante das nossas adversidades, dos nossos problemas, e nós fazemos a pergunta que não quer se calar dentro de nós: se eu sou tão servo de Deus, se eu estou fazendo tudo para agradar a Deus, por que eu sofro tanto? Por que está doendo? Por que me traiu? Por que me deixou? Por que me enganou? Por que me enrolou? Por que me agrediu? Violou minhas emoções? Eu sou servo de Deus. Eu lembro que quando meu marido saiu de casa, eu caí em prantos e eu dizia: Senhor, eu fiz tudo que está na tua palavra. Eu amei incondicionalmente. Eu honrei, eu fui fiel. Eu zelei, eu priorizei, eu fiz tudo certo. Por que ele não me ama se eu fiz tudo certo? Como ele pode não me amar se eu o amo tanto? Será que você já passou por alguma coisa parecida? De você se sentir desse jeito como eu estou falando agora? Asaf estava se sentindo assim. Ele só não tinha coragem de dizer para Deus. Então ele foi por outro caminho. Ele começou a desejar aquilo que ele entendeu que era Deus que estava dando, porque Deus é bom. E ele dizia: como é que pode Deus ser tão bom? Deu tudo para eles e eu estou sem nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa essa noite. E não é sadismo, tá, gente? De sádica eu não tenho nada. Eu sou normal. Nesse ponto eu não sou doida, não. A dor nos aproxima de Deus. A dor nos aproxima de Deus. A primeira coisa que um incrédulo, um ateu diz diante da morte é o quê? Valha-me Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Sabe quando é que as pessoas correm para os pés de Deus? Quando se encontra com a morte. Quando está num leito de hospital, o menino promete mundos e fundos para Deus. Promete todos os seus bens. Faz promessa de tudo que é jeito. Promete andar não sei quantos quilômetros no sol quente escaldante, usando uma roupa escura. Desde que aconteça o quê? Um milagre. Quem é o Deus do milagre? Nós cantamos essa noite quem é o Deus do milagre. Não importa se a fé de cada um, ou dependendo da religião, leva a um intermediário. Mas mesmo lá onde tem intermediários para a fé, para a salvação, para o milagre, lá também se prega que Jesus ressuscitou. A dor nos aproxima de Deus. Porque a dor trata. É na dor que a gente reconhece que é de carne e osso. É na dor que a gente reconhece que não é o controlador. É na dor. É no gemido. E isso não é um discurso, gente, pelo amor de Deus, como eu disse. Masoquista não. Eu não tenho prazer na dor, não. Mas eu entendo que Deus permite, porque Ele quer nos livrar muitas vezes é na tribulação. Ele estava lá no monte e o barco sendo açoitado pelas águas. Ele podia ter aquietado o mar lá em cima quando ele estava? Podia ou não podia? Podia. Ele podia ter dito assim: não vão não, porque o mar vai ficar bravio. Podia. Ele podia ter dito: olha, tempestade, tu só vem depois que meus filhos atravessarem. Podia. Mas ele simplesmente olhou do monte. Deus, ele olha do seu alto sublime trono para nós e diz: eu não quero que você sofra, mas a dor é necessária. Porque a dor trata. Tem gente que só vem para os pés de Jesus na dor. Infelizmente é verdade.
Feliz daquele que vem no amor. Mas muita gente só se rende quando percebe que não é Deus. E tem gente que nem quando percebe que não é Deus se rende. Eu estou falando de 2 homens da Bíblia, para quem não lembra. Faraó e Moisés. Deus é o mesmo Deus. No Egito, em Israel, aqui, agora, é o mesmo. E lá ele disse, eu serei quem eu sou. Porque o que eu farei falará quem sou eu. Então eu serei quem eu sou. Para quem não sabe a tradução correta, ali ele está dizendo, ele assim, porque no nosso português, bendito português, como é que está lá? Eu serei o que sou, né? Não, diga que o eu sou te enviou. Mas no original ele está dizendo assim, diga que eu sou quem sou. E lá eu serei quem eu sou. As minhas ações dirão quem eu sou, porque eu sou o que eu faço. E o que eu faço é o que eu sou. A minha palavra, eu velo para com ela, para cumpri-la cabalmente. Tudo que sai da minha boca não voltará vazia, diz o Senhor. Pois se eu prometer, eu cumprirei, porque eu sou fiel. Eu sou fiel à minha palavra. Eu sou a palavra. Eu sou o que eu digo. Por isso que Jesus é chamado de quê? De a palavra viva. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas o eu sou estava diante de Faraó e de Moisés. Quem foi que se rendeu? Quanto mais Faraó era afligido na sua dor, mais ele endurecia o seu coração. Já Moisés não. O que aconteceu com a dor de Moisés? O aquebrantou. Moisés, gente, tinha sido criado como um príncipe. Provavelmente foi mimado que nem presta. Foi criado que nem príncipe. A Bíblia diz que ele foi criado na casa de Faraó. Ele era tão mimado, que quando ele caiu na real, que ele era o libertador, ele se encheu, olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha testemunha e saiu no braço. Matou o egípcio para resolver um problema. Eu sou o príncipe de Deus, eu sou o Messias, não, desculpa. Eu sou o Cristo, né? Que ele era um libertador de Deus, que Cristo quer ser libertador. Eu posso fazer isso. Davi caiu na mesma besteira. Davi se encheu tanto, que ficou mimado. E olhou para o quintal do vizinho, viu Batseba lá e disse, eu sou rei, eu posso pegar o que eu quiser. Pegou a bichinha, a ovelhinha do vizinho. Pegou a Betsebazinha, só o filé. E ainda matou o cara para ninguém descobrir. Mas que preço alto que ele pagou. Que dor que ele teve que sentir para reconhecer que Deus deu tudo a ele. Mas aquilo que Deus não deu, não era dele. Deus tirou dele um filho. Que dor, queridos. Que dor ele precisou sentir para reconhecer que Deus deu muito a ele. Mas era dele o que Deus deu a ele. O que Deus não deu, não era dele. Quando Asaf entende isso, aqueles homens tinham prosperidade, tinham dinheiro, tinham o que eles consideravam fama e sucesso. Mas eles não tinham Deus. Quando Asaf entende isso, ele vai dizer já no finalzinho do Salmo, que ele não terá bem nenhum maior. A quem tenho eu, senão a ti? Tu é que és o meu tesouro. Qual é o seu tesouro? Qual é a sua maior riqueza? Qual é o seu maior bem? Eu queria deixar com vocês só alguns pontos para que vocês memorizem no coração de vocês. O primeiro é que nem todo aquele que acha que tem tudo, tudo tem.
E aquilo que ele até nem tem, quando chegar o dia de prestar conta, lhe será tirado. Nem todos que pensam que tem tudo, tudo tem. Porque até aquilo que ele não tem, lhe será tirado. O próprio Jesus diz isso. Ele olha para o preguiçoso, o crente preguiçoso, né? E diz, como é que você pôde, rapaz, enterrou meu dinheiro, por que você não, pelo menos não colocou no banco para correr juro? Não é assim? Conhece a parábola? E aí ele diz assim, olha, eu vou pegar de volta o que eu te dei, para você cuidar. E até o que eu não te dei, eu também vou tirar. Em outras palavras, Deus não tem prazer na morte do perverso, do pecador, porque depois da morte segue-se o quê? O juízo. E o que ele tem? Para quem ficará? Tolo aquele que acha que suas riquezas são bens materiais. Tolo! Os egípcios, eles achavam tanto que voltariam para usufruir de suas riquezas, que quando eles morriam, mandavam enterrar junto suas riquezas, para quando eles reencarnassem, porque eles se consideravam Deus, então eles não poderiam permanecer mortos para sempre, eles voltariam. E quando eles voltassem, era para a riqueza deles estarem lá. E mandava cuidar daquela carcaça, e eles eram mumificados na expectativa de que eles voltariam. E eles eram tão tolos que se levantava outro faraó, esse faraó também morria, ele também era mumificado, sua riqueza também era sepultada e ele também não voltava, e se levantava outro faraó. E tem sido até assim, até os dias de hoje. Tem gente que acha que quando morrer acabou, é do materialista que pensa que a riqueza, o paraíso é isso aqui. Paraíso não é isso aqui, o céu, a presença de Deus é que é o verdadeiro paraíso, e o nosso tesouro está no céu. É no céu que está o seu tesouro. Sabe qual é a mentira do diabo para você? É que o céu não é o tesouro. O que tem de piada por aí, escarrando o céu e defendendo o inferno, não é brincadeira. Tem crente por aí vendo o trono no inferno. Gente, trono pelo sangue de Jesus, eu digo, é valha. Trono no inferno, gente. O diabo não tem nem a chave do inferno. Ele não tem nem a chave da casa dele, mas cadeira para sentar. Ele vai ficar preso em grilhões eternos. Grilhões. Aí tem gente brincando com o inferno. Assim como tem gente menosprezando o céu. Diz que o céu é chato. Que no céu não tem pagode. Que no céu não tem cerveja nem mulher. Tem, eu vou lá, eu vou estar lá. Porque não é pro bico para quem não vai lá. Para quem não vai para lá, não. Mas no céu tem mulher. E mulher virtuosa. Tem gente menosprezando o céu. Tem gente com medo de ir para o céu. Se agarrando às coisas desse mundo. Nós estamos aqui porque nós estamos sendo trabalhados. Nós estamos, como eu gosto daquele louvor, nunca mais João Pedro ministrou, nós estamos em obras. Não é? Não é assim que diz? Eu estou em obras, eu estou aqui porque eu estou sendo trabalhada. Essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. O verdadeiro tesouro. A traça não corrói, o ladrão não pode roubar, o tempo não vai minar. Porque o nosso tesouro nós estamos juntando é lá no céu, na presença do Eterno. E de glória em glória nós estaremos com Ele, cheio de majestade. Não haverá pranto, não haverá morte, não haverá dor. As coisas velhas terão passado, tudo se fará novo. Nós não teremos mais memória das coisas que nos fazem sofrer. Lá não é lugar de gemido, de sofrimento, de solidão, de tristeza, de abandono. Lá é o seio do Pai. É quando nós chegarmos lá, Ele vai dizer assim: entre, bendito de meu Pai, entre no gozo do teu Senhor, porque dos teus olhos eu enxugarei toda lágrima. Isso é o céu. O céu é a presença do Deus vivo, onde não precisa de sol, porque a sua glória, a sua luz, ela vai emanar de tal maneira que não há necessidade de sol, porque ele brilhará mais do que a estrela da manhã. Isso é que é paraíso, isso é que é céu, esse é que é o tesouro. É poder passar pelas portas e entrar. Tem gente que olha para o céu e pensa que é só ruas de ouro e mar de cristal. O céu
é a presença. O céu está aqui. Esse corpo não está lá ainda, mas o céu já está aqui. Bote a mão no seu coração e diz: Senhor, deixa eu sentir o céu. Deixa eu sentir um pouquinho, Senhor, da brisa, da alegria que será, Senhor. Como está escrito na tua palavra, que olhos humanos jamais viu, que ouvido nenhum ouviu, que não chegou ao entendimento de ninguém as coisas que tu tens reservadas para mim. Deixa eu ver, Senhor, o céu aqui dentro de mim. Outra verdade maravilhosa é que Deus entende você. Deus entende você. Quando você estava lá no lamaçal do pecado, quando você estava perdido, quando você achava que não tinha mais jeito, Deus estava lá. Deus entende você. Quando você pensou em desistir, Deus estava lá. Quando você olhava e dizia: como é que vai ser? Eu não consigo ver, Senhor, eu quero tanto, por que não acontece? Deus estava lá. É porque Deus está trabalhando, forjando em você um caráter. Deus quer que você seja forte. Deus quer que você seja uma mulher intrépida, ousada, minha irmã. Deus quer que você seja um valente. Mas nós estamos em quê? Em obras. Aí é Deus trabalhando o vaso, moldando a sua alma, como nós vimos falando também sobre o entendimento. Deus está moldando você. Eu gosto de dizer outra coisa também, que é a minha cara. Que chato se nada tivesse acontecido na tua vida, filho. É claro que eu não gosto que aconteça coisas ruins com quem eu amo. Ninguém gosta, né? Mas já pensou que chato? Você olhar para trás e não tem nada para contar. Que vida vazia. Que vida sem graça. Não precisa ir para os extremos, né? Não, vamos jogar na ponte para ver se eu quero uma pedra e depois eu dou testemunho. Eu digo, vale para tudo. Mas para e pensa comigo. Começa a trazer à memória as tuas vitórias. Eu sei que também teve algumas derrotas, mas até as derrotas, a Bíblia diz que Deus transforma todo mal em bênção. Porque todas as coisas juntas, cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo Deus, para servir, segundo os seus propósitos. Mas até as coisas ruins, nós ministramos semana passada, até as bagunças que a gente quer que Deus arrume, quando Deus arruma, dá um alívio. A gente diz: ai meu Deus, que coisa boa, que fardo que o Senhor tirou das minhas costas. Pronto, estou limpo. Não preciso, não tenho mais nada a esconder. Estou exposto. Mas onde estão teus acusadores? Onde estão as pedras? Se eles não te acusaram, tão bom como eu. Todos nós aqui temos uma história para contar. Que bom. Quando alguém chegar para você assim: todo crente é ex. Aleluia. E você já é? Ou você ainda é? E por último, não menos importante, mas para nós concluirmos. Eu disse que ele espera, né? Ou que ele entende, né? E eu quero concluir dizendo que ele espera pacientemente por você. Deus quer te dar e quer que você tenha o que Ele quer te dar. Porque Ele quer que você seja rico no lugar certo, nas riquezas certas. Deus entende quando você não consegue. Deus, Ele não se opõe a você no sentido de te acusar. Ele se aborrece com o que você faz, porque quem gosta, zela. Quem ama, zela. Mas Ele não desiste, Ele espera pacientemente que você se volte para Ele. Deus, Ele está esperando por você.
Sabe aquela área da sua vida que você não deixa Deus trabalhar? Deus está dizendo para você, deixa eu cuidar. Deixa eu tratar. Eu sei o que faço. Ele estava olhando lá no monte, voltando para aquele episódio. E a tempestade vinha. E ele sabia que a tempestade vinha. Mas quando chegou no ponto em que nós não sabíamos mais o que fazer, ele veio andando sobre as águas. E mandou que o mar se acalmasse, que os ventos lhe obedecessem e se aquietassem. Outro episódio fantástico sobre nós estarmos no meio das lutas e ele estar lá conosco é quando ele está dormindo na proa. E os discípulos, Jesus, não vês que estamos a perecer? E ele disse, que é isso, eu estou aqui, que perecer que nada. São experiências. Você ainda não tem fé suficiente, mas se você tivesse, você não poderia nem ter me acordado, porque eu estou aqui. Você podia ter dito, para com isso. É igual aquele pedacinho do vídeo que eu mandei para vocês, do quarto de guerra, né? Quando ela entende, aí chega em casa, Satanás, sabe uma coisa? Sai da minha casa. E é engraçado que ela vai andando dentro da casa, né? Pode sair. Eu não quero mais dentro da minha casa. Eu não deixo mais você mexer com meus filhos, com meu marido. E não sei o quê. E bota o diabo pra fora da casa dela. Aí bate a porta. Aí de repente, a gente pensa que acabou, né? Aí ela abre a porta de novo, porque aí na cabeça dela Satanás saiu mesmo, né? Aí ele saiu mesmo. Aí ela abre a porta de novo. Aí ela diz, e tem mais uma coisa. Nunca mais eu vou deixar você roubar a minha alegria. Aleluia. É fantástico. E tem mais um detalhe, viu? Nunca mais eu deixarei você roubar a minha alegria. A minha alegria é Jesus. Deus está no seu barco. Eu sei que o barco é frágil, como aquele que eu gosto que a Meirinha cante. Quão frágil é o meu barquinho. Mas Jesus está na proa do meu barco. Ele só quer que eu me renda. Você é a igreja do Senhor. Renda-se. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus cuidar. Se renda. Substitua as loucuras do seu coração pela esperança do amanhã. Se eu tivesse de colocar outro título que não fosse você, a igreja seria substitua as loucuras do seu coração pela esperança do amanhã. Nós não fomos feitos, queridos, para ser cauda. Nós fomos criados por Deus para ser cabeça. As lutas vêm, mas elas vão. E nós permanecemos de pé. Deus é fiel e justo para cuidar de todos os seus. Já estou concluindo, queridos. O importante não é o que as pessoas têm, mas quem elas são diante de Deus. Nada adianta ser bem-sucedido, ter sucesso, ter recursos e ser infeliz. Se dinheiro fosse verdadeiramente a solução de todos os problemas, rico não se suicidava nem fazia terapia, nem tampouco sofria de depressão. A verdadeira riqueza de um homem é o céu. E o seu maior tesouro é ter Jesus na sua vida. O bem supremo na vida não é aquilo que nós temos. O bem supremo da vida é viver para sempre na presença do Rei. Porque eterno todo espírito é. Eu sou meio assim com essa expressão, porque tem gente que diz assim, eu vou herdar a vida eterna. Não, a vida eterna você tem. Seu espírito é eterno. Você vai herdar o céu. De eternidade em eternidade. Essa vida eterna será com Deus. Enquanto que quem não tem Deus já está condenado. E a sua eternidade será nas profundezas do inferno, onde há chofre, gemido e
infelizmente, Deus não levará estranhos para casa. Eu achei muito interessante um comentário que o irmão fez ontem na pregação dele lá na festa. Ele disse assim: muita gente subestima Deus e tira Deus do trono para colocar o seu ego. No seu coração tem um trono e uma cruz. Quem está sentado no trono? E quem está na cruz? O trono pertence a Deus. E o lugar do seu ego é na cruz. Porque você só é alguém se você tiver Deus na sua vida. Porque nesse mundo você pode achar que tem tudo, mas ter tudo não é ser tudo. Ter não é ser. Fique de pé, por favor. Saiba que o grande propósito de Deus nesse tempo presente não é enriquecer o crente ou ensoberbecê-lo, mas é transformá-lo de santidade em santidade, para que ele seja aquilo que Deus diz que ele é e tenha aquilo que Deus lhe deu. Meu Pedro, vem para cá, vamos adorar. Iguinho, não sei se o Iguinho vai saber tocar. Você já combinou alguma coisa com o Iguinho? Iguinho, estou tão feliz com o Iguinho no teclado que agora já estou querendo explorar, né, Iguinho? Mas eu queria que vocês fizessem exatamente o que o Vitinho está fazendo com o pai dele. Queria que você abraçasse quem está do seu lado. Iguinho não fica só. Isso. Nós somos uma família, sozinho também não fica só. Vai ficar com o Iguinho. Isso. João, você agarra o violão e eu agarro você daqui. Viu? Só porque eu queria ministrar sobre eles. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu espero ter me feito entender. Nós acabamos o nosso curso de homilética, né? E hoje eu dei uma aula de... Que sermão, hein, Sandra? Qual foi o sermão que eu dei hoje? Foi textual ou expositivo? Textual ou expositivo? Textual. Yes! Aluno lindo de mamãe. O expositivo é se fosse ponto por ponto. Textual é quando você pega o texto. Isso. Vamos adorar? E se você quer aprender a Bíblia, todas as terças-feiras nós estamos dando curso de capacitação. E todas as quintas-feiras é curso bíblico, né? Porque é culto de oração e Bíblia em nós. Né? E eu já estou preparando ali um levita para quinta-feira. Essa semana nós vamos combinar os louvores, viu? Mas pra cá não precisa ficar visível. É esse mesmo. Colocado no mais alto lugar. Medite na letra desse louvor se você não conhecer. Se você conhecer, adore a Deus. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Existe um trono. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Comece a ministrar na vida da pessoa que você está abraçando. Ore por ela, interceda por ela. rodeado de anjos, Oh, aleluia, Jesus. onde Deus reina. Ramanaba xeredegumanás. E a minha vida Governa, Ele Jesus. governa. E a minha vida Ele governa. E esse Deus veio a mim com seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo ele disse: fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não.
famílias aqui representadas, Senhor. Que eles possam sentir a tua presença, Senhor. Que as suas histórias que estão sendo reescritas nas regiões celestiais traga alento, traga alegria, traga esperança na vida deles. É um novo tempo, Senhor. Um tempo novo se acontece, Senhor, nas nossas vidas, pelo que nós nos alegramos e nos enchemos de esperança, Deus. Porque o Senhor veio a nós. O Senhor veio a mim, veio a eles. Oh, aleluia, Deus. Para explicar. Espírito Santo, tu vieste para explicar direitinho. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, meu filho, foi necessário. Mas agora é diferente, meu filho. Eu estou aqui, ó. Eu estou contigo. Eu sei, não foi legal não, né? Foi não. Mas pode ser melhor, meu filho. Eu vou lhe ajudar a ser melhor. Minha filha, é um tempo novo, filhinha. As coisas velhas passou. Papai está aqui. Ó, eu estou escrevendo, ó. Estou escrevendo coisas novas para ti. Oh, Senhor. Faz nova todas as coisas nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos projetos e planos. Faz de nós novidade, Senhor, de vida. Nos faz entender, Senhor, que realmente tem muita gente por aí que aparentemente estão vivendo melhor do que nós. É verdade, parece. Mas são sepulcros caiados, Senhor. Quando nós nos deitamos à noite, encostamos nossa cabeça no travesseiro, nós dormimos. A tua palavra diz que é assim com aqueles que tu justifica. Eu me deito e logo adormeço. Oh, aleluia, meu Deus. Nos ajuda a ver a tua graça no pão de cada dia, Deus. Nos ajuda a ver a riqueza, Senhor, na simplicidade do abraço de um filho, do abraço de um pai, de uma mãe. Nos ajuda a te ver, Senhor, no sorriso de uma criança. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pelos filhos que virão. Porque eu te vejo, Senhor, aqui. Aleluia, Jesus. Eu sou uma viúva, um estéril, desmarido, mas eu tenho tantos filhos e filhas, Senhor. Como está escrito em Isaías, que aquela que não é casada terá muito mais filhos do que a casada e muito mais alegria. Pois faz isso na tua igreja, Senhor. Pois faz a tua igreja que aqui está entender essa alegria que eu conheço tão de bem, tão de perto, Senhor. Porque quando tudo me foi tirado, quando tudo me foi roubado, e eu pensei que eu não tinha mais, o Senhor veio, Senhor, como foi com o Jó, e restituiu. Aleluia, Deus. E me deu em dobro, em medida sem contar, Senhor. Porque é uma medida tão transbordante que nem eu sei mais contar, Aleluia. Senhor. Eu fui para aquela festa ontem, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, eu digo, vale, eu conheço, vale, eu já ensinei, vale, eu conheço. E um chegava e me abraçava e dizia, pastora. Outro chegava e dizia assim, professora. Outro chegava e dizia assim, Guida, por onde tu anda, que saudade de você. Olha aqui, meu marido hoje é pastor. Casais que eu discipulei, Senhor, que foram separados para o presbitério, Deus. Casais que foram aconselhados por mim no começo do seu casamento, que hoje são dirigentes de igreja, pastor e pastora de igreja. Eu tenho tantos que eu nem sei, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por esta grande família, por esta riqueza. Esta é a minha riqueza, é o meu tesouro. É esse amor, Senhor, que veio a mim e fez nova todas as coisas. Pois que os meus irmãos e irmãs que estão fazendo parte desta oração aqui, em concordância com a tua serva, Deus, possam sentir esse céu que habita meu coração, Senhor. Porque quanto mais eu me dou, quanto mais eu dou de ti para as pessoas, mais eu recebo, Senhor. Porque enquanto eu cuido dos teus, tu cuidas de mim, Deus. Aleluia, Jesus. Faz assim com eles.
Faz assim com essas famílias aqui representadas. Porque essas lágrimas, Senhor, são de alegria, são de aquebrantamento diante e reconhecimento diante de Ti, de tudo que Tu tens feito. Porque Tu és infinitamente mais, Senhor. Infinitamente mais, Senhor, do que tudo que somos, de tudo que pensamos, de tudo que desejamos. Assim Tu és e assim Tu fazes. Abençoa todas essas famílias aqui que estão abraçadas e todas as famílias que nos acompanham nas redes sociais. Abençoa meus filhos, meu Lucas, meu João. Abençoa Paola. Abençoa, Senhor Manuel. Abençoa minha Helena, Senhor, a minha Maria Luísa. Abençoa minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, meus vizinhos. Abençoa até aqueles que me rejeitam e que me odeiam, porque eu tenho certeza que eu não agrado todo mundo. Nem o meu pai agrada a todo mundo, imagine eu. Mas abençoa também aqueles que nos perseguem, Senhor. Porque a Tua palavra nos ensina a abençoar. Abençoar, nós só podemos dar o que nós temos. E dentro de nós só tem coisa boa para dar. Então nós abençoamos até aqueles que nos aborrecem. Para que Tu sejas glorificado. Que haja cura. Que haja prosperidade. Que haja paz. Que haja alegria, gozo no Teu Espírito. Que haja unção. Que haja derramamento do Espírito Santo. Que haja poder. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. E aqueles que creem dizem o quê? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos para o alto. Como dizem os tradicionais, como quem recebe. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sim, papai. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o olhar do Senhor te alcance. E que as misericórdias, as doces consolações do seu Espírito e o amor da sua presença incondicional que nos cura, liberta e transforma sejam o teu baluarte, teu escudo, tua fortaleza e teu refrigério e o teu maior tesouro. Tanto a ti como a todo Israel de Deus e como todos os missionários na face da terra, onde houver uma igreja que se chama pelo teu nome, Senhor. Da mesma maneira como nós desejamos que haja paz em Jerusalém. Eu recebo e eu ministro em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Amém. Cheio do olho, tchau.